Olá, estamos iniciando o nosso programa Diálogo Aberto. É uma alegria ter você aqui conosco para participar do nosso programa, que sempre traz temas e especialistas para nos ajudar a refletir sobre essas realidades tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para a nossa vida. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o professor Cássio Murilo Dias Silva. O professor Cássio tem um currículo muito grande, ele é um grande estudioso, professor, pesquisador, padre diocesano. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no currículo dele para recordar algumas coisas para vocês, mas é bem rápido. Por exemplo, ele é formado em Ciências Bíblicas com mestrado e doutorado em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. E atualmente ele é professor aqui da FAPAS. Veio nos enriquecer também com o seu conhecimento e a sua sabedoria. Então, o professor Cássio Murilo Dias Silva, bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Muito obrigado, agradeço muito o convite, é uma alegria estar participando deste momento de reflexão, de enriquecimento, e espero que nestes minutos que nós vamos passar juntos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que gere um pouquinho de crise, né? Exatamente, né, professor? Um questionamento, assim, fique com uma pulguinha atrás da orelha, não só sobre a nossa comunidade, sobre a nossa caminhada de igreja, mas também daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente lê na Sagrada Escritura, o quanto a gente sabe, o quanto a gente poderia aprender e seria bom conhecer. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Atos dos Apóstolos e sobre sinodalidade. Então, para nós não perdermos tempo, queremos escutar o professor. Professor, que livro é esse dos Atos dos Apóstolos? Quem escreveu? Qual a importância dele? Quem são os destinatários? Para quem foi escrito esse livro? Então, Atos dos Apóstolos, primeiro nós temos que entender que este livro não foi dado pelo autor, é um título que foi dado posteriormente. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor do Terceiro Evangelho, que normalmente nós qualificamos como Evangelho de Lucas. A gente pode perceber logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, que tem lá o endereço, né? A dedicatória, vamos dizer assim, para um tal de Teófilo. Atos dos Apóstolos começa dizendo, no meu primeiro livro, ó Teófilo. E qual foi o primeiro livro? O Evangelho, que nós chamamos de Evangelho de Lucas. Então, nós temos este personagem, este Teófilo, que nós não sabemos quem é, ao qual um autor anônimo, que por falta de outro nome nós chamamos de Lucas, escreveu, então, primeira e segunda parte. Então, nós temos uma obra em 2 volumes, primeiro volume, Evangelho, segundo volume, Atos dos Apóstolos. Eu sempre brinco com os alunos que se estes 2 livros fossem um seriado de televisão, deveria se chamar assim, primeira temporada, Jesus, a missão. Segunda temporada, Jesus, a vingança. Primeira temporada, Evangelho. A segunda temporada, Atos dos Apóstolos. Porque tudo aquilo que Jesus faz no primeiro livro, Evangelho, os discípulos fazem em Atos dos Apóstolos. Então, Jesus é perseguido, os discípulos são perseguidos. Jesus nasce por ação do Espírito Santo, a igreja nasce por ação do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que acontece com Jesus no primeiro livro, os discípulos vão responder, vão repetir, melhor dizendo. No segundo, então é uma obra em 2 volumes e nós precisaríamos, de fato, ler os 2 volumes continuamente. Infelizmente, nas nossas Bíblias, colocaram ali no meio o Evangelho de João, que tem uma lógica também para isso, mas perdemos a ligação de Atos dos Apóstolos com o primeiro livro, que é o Evangelho. Professor Cássio Murilo, nós podemos dizer
que o Atos dos Apóstolos é o primeiro livro. É o primeiro livro, ele tem um conteúdo histórico, teológico. Qual que é a mensagem teológica? Podemos também nos perguntar, aí que está o surgimento da igreja nos Atos dos Apóstolos. O senhor já nos trouxe muitos elementos, gostaríamos de continuar lhe ouvindo. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito ali em torno do ano 85, Atos dos Apóstolos um pouco depois, talvez ainda antes do ano 90, depois de Cristo, obviamente. Então, Atos dos Apóstolos tenta mostrar como os discípulos continuam esta caminhada de Jesus. Tem sim uma preocupação histórica, mas essa história está mesclada com uma mensagem que a gente chama de mensagem teológica. E esta mensagem teológica é mostrar a caminhada, a marcha da palavra de Deus, que é irresistível no contexto do Império Romano. No Evangelho, Jesus é morto seja pelas autoridades judaicas, mas também, hoje nós diríamos assim, em parceria com as autoridades romanas. Mas Jesus ressuscita. E uma coisa que é muito interessante, se você tiver aí com a sua Bíblia na mão, pegue lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e nós vamos ter aquilo que é chamado de o versículo programático de Atos dos Apóstolos. Este versículo programático tem lá as últimas palavras de Jesus antes da ascensão. E Jesus diz para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Mas quando a gente lê o primeiro volume, quando a gente lê Evangelho, a gente vê que Jesus faz o caminho contrário. Começa em Nazaré, passa pela Samaria, Judéia, Jerusalém. E agora os discípulos vão fazer Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o caminho de Jesus é o mesmo caminho da igreja. E o que é mais importante, o que são estes confins da terra? Eu sempre brinco que os confins da terra é onde nós estamos. Então onde é o confim da terra? É onde nós estamos, é onde você está agora assistindo esta entrevista. É aqui onde nós estamos neste momento em Santa Maria, os confins da terra onde você está. Então nós seremos testemunhas até os confins da terra. No contexto de Atos dos Apóstolos, se refere especificamente a Roma, a cidade de Roma. E é por isso que Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo Paulo prisioneiro em Roma. Então a primeira etapa, vamos dizer assim, desta caminhada irreversível, irresistível da palavra, é chegar a Roma. E de lá ela vai se expandir a todo o Império Romano. E graças a isso temos também aqui no Brasil. O senhor mencionou muito bem, professor, e recordei as aulas. O Evangelho de Lucas nos fala sobretudo sobre Jesus, as suas atitudes, as suas ações, e os Atos dos Apóstolos são literalmente os Atos dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos realizaram. Professor Cássio Murilo, e aí o surgimento da igreja? Como é que é a perspectiva da igreja na perspectiva de Lucas e dos Atos dos Apóstolos? Essa é uma pergunta interessante, porque não é à toa que nós temos 4 evangelhos. Cada evangelho responde à necessidade de uma igreja, de uma comunidade. Então, nós costumamos dizer que havia Jesus, a mensagem de Jesus, quem Jesus era, mas depois cada evangelista vai adaptar o evangelho e vai adaptar esta figura de Jesus para a sua comunidade. Então, o Jesus que aparece descrito em Lucas não é o mesmo Jesus de Mateus, que não é o mesmo Jesus de Marcos. Então, o evangelista faz uma catequese adequada para a sua comunidade. A comunidade de Lucas é diferente da comunidade de João, por exemplo. A comunidade de João é uma comunidade que está enfrentando um problema de uma divisão interna muito grande.
de um grupo que está com umas doutrinas estranhas e está atrapalhando a caminhada da igreja de João. Diferente da igreja de Lucas, que é uma igreja que está se expandindo, que enfrenta problemas, enfrenta mais questões externas do que internas. É uma igreja que está sendo perseguida, mas que é uma igreja essencialmente missionária e que está se expandindo para os outros povos do Império Romano. E é por isso que o Evangelho termina com a ascensão de Jesus, quer dizer, Jesus vai para o céu, e o Evangelho e o Atos dos Apóstolos começa com a ascensão e Jesus mandando o Espírito Santo. Então a dinâmica é mais ou menos assim. No Evangelho, Jesus ressuscita, vai para o céu. De lá, Atos dos Apóstolos, Jesus manda o Espírito Santo e de lá de cima, como se o Espírito fosse cordas de marionetes, de lá, pelo Espírito, Jesus comanda a ação desta comunidade missionária, que vai enfrentar resistência, vai encontrar crises, vai passar por perseguições, mas vai continuar firme com a força do Espírito Santo. Quantas reflexões importantes o professor doutor Cássio Murilo está nos ajudando a perceber sobre a pessoa de Jesus, sobre as práticas dos apóstolos, sobre o surgimento da igreja na perspectiva de Lucas e Atos dos Apóstolos. Por isso, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Diálogo Aberto está de volta e nós temos a alegria de ter conosco aqui o nosso professor, doutor Cássio Murilo, que também está nos ajudando aqui na Faculdade Palotina com as disciplinas bíblicas. E o professor está nos falando sobre a importância do livro dos Atos dos Apóstolos, sobre Lucas, nos falou sobre a igreja na perspectiva deste autor de Lucas. Professor, essa igreja de Lucas é semelhante à nossa igreja de hoje, que nós vivemos, de modo especial aqui no Brasil? Esta é sempre um perigo quando a gente lê Atos dos Apóstolos, ou quando a gente lê o Novo Testamento em geral, querer imaginar que a igreja nossa e a igreja que aparece lá nas várias cartas do Novo Testamento seja exatamente igual. E, embora possamos dizer que somos uma continuidade daquela igreja, não é exatamente a mesma igreja nesse sentido. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que está começando. Então, ela não tem uma série de estruturas, não tem uma série de doutrinas, não tem toda a carga do direito canônico, da teologia sistemática que nós temos. É uma igreja que está começando, está aprendendo a ser igreja. Ele tem uma igreja que ainda não tem, é uma igreja que não tem identidade própria. Os cristãos são judeus que estão saindo do judaísmo, estão naquela passagem, nós ainda somos judeus, mas também nós somos discípulos de Jesus, e é por isso que é uma igreja que vai aprendendo entre os seus acertos e os seus erros. Então, quando a gente fala da igreja de Atos dos Apóstolos, nós temos que entender que é uma igreja de um outro tempo, de um momento muito diferente e que vive situações que vão exigir respostas que ela não tinha ainda. Então, é uma igreja que vai ter que encontrar o seu próprio caminho, vai ter que encontrar a sua própria identidade. Tanto é verdade que nem nome eles tinham. No Atos dos Apóstolos aparece pouquíssimas vezes a palavra igreja. Há outros nomes para se dizer aquela comunidade. Aparece os irmãos, aparece a palavra caminho, aparece vários outros pequenos títulos para se referir às pessoas que participavam daquele grupo, mas não
a palavra igreja não tinha a mesma conotação que nós temos hoje. E continuando a nossa reflexão, esse aspecto da igreja, que nós vemos que ela vai crescendo, vai evoluindo, os apóstolos, quem são os apóstolos? Algum deles teve mais destaque nessa caminhada de igreja, nesse caminho sinodal? Como eu falei, o título Atos dos Apóstolos é um pouco enganoso, não foi o autor que deu. Melhor seria Atos do Espírito Santo, porque o verdadeiro protagonista é o Espírito Santo. Mas nós temos algumas pessoas com destaque. Então, até o capítulo 12, nós temos o destaque de Pedro e dois outros discípulos lá, Filipe e Estevão. E a partir do capítulo 13, nós temos, vamos dizer assim, os Atos de Paulo. Aí sim iniciamos as viagens missionárias de Paulo e Paulo será o grande destaque. Mas aqui há também outro detalhe interessante, porque além dos apóstolos, que aliás no livro começam como 11, porque Judas tinha sido separado do grupo e já surge um problema para completar o número de 12 e elegem Matias. E depois, para resolver um problema pontual da comunidade, elegem 7, que nós costumamos chamar de diáconos. Destes 7, 2 vão exercer funções um pouco diferentes daquelas para as quais tinham sido eleitos, mas eles não são chamados de apóstolos. Então, os apóstolos aí são 12 mais 1, né, que são os 11 que tinham sobrado do grupo de Jesus, mais Matias, e depois Paulo, que vai se apresentar como enviado diretamente de Jesus. E todos eles terão uma função importantíssima na caminhada da igreja. Professor Cássio Murilo, e esses apóstolos, o senhor mencionou Estevão também, o primeiro mártir, uma igreja martirial, uma igreja que dá o sangue, que dá a vida por Jesus Cristo, como eles estavam vivendo a sinodalidade, que nós hoje também na nossa igreja queremos viver a sinodalidade, que elementos importantes daquela primeira igreja, como eles viviam e que nós podemos colocar em prática na nossa igreja. Aqui eu gostaria de dar um passinho para trás e discutir a questão do termo sinodalidade, né, que vem da palavra sinodal ou sínodo, que vem do grego synrodos. Então, syn é uma preposição do grego que significa com, junto, comum, e rodós, caminho. Então, sínodo é o caminho comum. Sinodalidade, então, é a busca de um caminho no qual a gente possa caminhar unido. Isso é muito interessante porque, como eu falei, o Ato dos Apóstolos não é uma igreja que tem respostas prontas e vai ter que aprender apanhando. Então, eles, alguns momentos, estarão reunidos, vão discutir, vão pedir a ajuda do Espírito Santo para um problema que eles não tinham pensado antes e que também não têm certeza se a resposta vai dar. Então, a sinodalidade de Atos dos Apóstolos tem duas características. A primeira é não ter respostas prontas, porque às vezes a gente faz reunião de igreja, faz assembleia, né, ou às vezes até o próprio sínodo, esperando uma resposta pronta. E é sempre um pontapé inicial. Pior ainda quando já a gente faz uma assembleia que a resposta já está dada antes das perguntas. Não é este o caso de Atos dos Apóstolos, eles estão buscando. E aí vem uma coisa, o segundo ponto curioso, é que em Atos dos Apóstolos, a igreja só cresceu quando alguém teve coragem de sair dos esquemas pré-estabelecidos. Eu citei Filipe e Estevão. Eles foram ordenados para servir às mesas, para atender as viúvas. De repente, Filipe está anunciando o evangelho, está batizando, e ele não foi ordenado para isso. E Estevão está tentando convencer os fariseus, e ele também não foi ordenado para isso. Então, a sinodalidade, Atos dos Apóstolos, é marcada por esta busca conjunta de
respostas para problemas que nós não tínhamos antes e a coragem, a ousadia de sair dos esquemas já pré-traçados, de sair do nosso mundinho, ter coragem de ultrapassar aquilo que era uma regra e que ninguém tinha medo de infringir. Importantíssima essa reflexão, esse esclarecimento sobre a importância da sinodalidade, de caminhar juntos, de andar além. Professor, quais são os benefícios, também os desafios de viver uma igreja sinodal? A nossa igreja cresceu muito. Então, quando nós comparamos com Atos dos Apóstolos, que é uma igreja bem localizada, é uma igreja que começa a perceber os problemas de crescer, e aí então vem as respostas que eles não têm ainda, a gente percebe que nós estamos muito maiores, né, do que a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, muitas culturas, muitas línguas, e não é à toa que o primeiro grande episódio, o nascimento da igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja ter que aprender a falar línguas, a aprender a se inserir nas várias culturas, a aprender a valorizar o que é diferente nos vários povos. Então, nós temos o nosso grande desafio é, ao mesmo tempo, manter aquilo que é o importante da nossa fé, o importante da nossa opção, o importante do Evangelho, mas ao mesmo tempo adaptar isso constantemente para que lá nas nossas aldeias, nos vários povos, nas várias línguas, nos vários tempos, este Evangelho tenha sempre a mesma força. Então, o grande desafio da sinodalidade é fazer a nossa igreja mudar sempre para que ela seja sempre a mesma. Fazer o Evangelho estar sempre adaptado a quem vai ouvir para que o Evangelho permaneça sempre o mesmo, um anúncio de vida e de ressurreição. Eu gosto dessa reflexão, professor, o cardeal Newman e outros, hoje Santo Newman, né? A igreja precisa adaptar-se, adornar-se, como se diz em italiano, para continuar sempre a mesma. Nesse diálogo com a cultura, com os povos, essa é a igreja sinodal, essa igreja que o Papa Francisco nos pede, que caminha, que se suja, mas que está com as pessoas, que está onde as pessoas estão, que está na comunidade. Professor, para ir encerrando esse tema tão importante que o senhor nos ajudou a refletir com profundidade, com sabedoria, a Igreja dos Atos dos Apóstolos, de Lucas, em diálogo com o Novo Testamento, para as nossas comunidades hoje, o que mais ainda o senhor gostaria de nos ajudar nesse último meio minuto que o senhor vai nos falar? Eu gostaria de retomar o Papa Francisco como seu grande exemplo, que ele não tem medo que a igreja caminhe para frente. Tem gente que tem saudade do passado. O Papa Francisco e o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina exatamente o contrário. Não ter medo que a nossa igreja caminhe, sem medo de algumas coisinhas que nós vamos perder, mas com a esperança, com a alegria das muitas coisas que nós vamos ganhar. Muito obrigado, professor Cássio Murilo, doutor, professor, por ter nos ajudado. Quantos esclarecimentos, quantas gotas de sabedoria, com certeza. Conhecendo mais a Sagrada Escritura, nós vamos amar mais a Cristo e a nossa igreja e procurar fazer este caminho sinodal. Como nos pede o Papa Francisco, vamos para frente, vamos caminhar juntos e juntos encontraremos as melhores respostas e, como o senhor disse, o autor dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, sempre abertos à manifestação do Espírito. Muito obrigado a você que nos acompanhou e desejamos a você uma excelente caminhada e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua audiência.